A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra 208 condenados ou investigados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro. Foram presas 49 pessoas que estavam foragidas ou que apresentavam risco de fuga. Os mandados de prisão foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No mês passado, o UOL revelou que condenados e investigados pelos atos golpistas quebraram a tornozeleira e fugiram para o Uruguai e a Argentina. Para falar do assunto e de vários outros, converso hoje com Thales Faria, diretamente de Brasília, e Ricardo Couto, de São Paulo. E agora, para começando o programa, já com o repórter do UOL, Eduardo Militão, responsável pela apuração. Vou te dar uma boa tarde aqui para todo mundo. Boa tarde, Thales, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Coach. Boa tarde, Militão. Militão, grande repórter. Boa Vamos em tarde. frente, gente. Boa tarde, Couto. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde, Militão, Thales, a turma toda. E quem está nos vendo também, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Militão. E já começa assim, aí, ô Militão, olha o que sua matéria causou, né? A matéria do Militão, a apuração do Militão, reportagem mostrando, né, que haviam patriotas fujões dentro do Brasil e principalmente patriotas fujões que se escafederam para outros países do Mercosul, né, foram fugir por lá. E agora, né, a Polícia Federal faz esta operação. O que você traz de novidade para a gente, Militão? Oi, Sakamoto. Boa tarde a você, boa tarde ao Coach, o Thales, todo mundo que nos acompanha. Sim, a Polícia Federal hoje fez uma operação para prender pessoas que estavam foragidas com mandado de prisão por conta de fugas aí que foram relatadas aí pelo UOL aqui nos ataques de 8 de janeiro, né? É evidente, né, que os repórteres e todos os jornalistas, né, noticiam fatos, as consequências não são feitas por nós, mas causou essa consequência, né? E a Polícia Federal disse que emitiu 208 mandados de prisão, que foi um mapeamento de todos os foragidos que eles localizaram nos últimos dias depois de 14 de maio, quando foi publicada a reportagem, né? Os mandados foram cumpridos hoje, eles prenderam 49 pessoas, ainda estão com policiais na rua e tem uma expectativa aí de que talvez desprendam cerca de 50 pessoas ao final do dia, né? Mas é importante dizer que essas prisões não começaram exatamente hoje, né? Há 2 ou 3 dias já começaram a prender algumas pessoas porque eles achavam que iam ser feitas fugas, né? Agora há pouco eu falei com vários advogados, né? Alguns até fazendo essa piada que você mesmo fez aí, Sakamoto, né? O que sua matéria fez, tal, meus clientes estão presos, tal. Eu falei, não, doutor, a gente está querendo levantar informações, o que as pessoas vão fazer é isso, mas ao contar isso, eles falaram, meu cliente não foi preso hoje, foi preso ontem, teve um que relatou que o cliente foi preso no domingo, né? Segundo o que a gente apurou, o motivo disso seria que a PF achou que essas pessoas teriam um risco maior de fugir, né? Ou estavam se preparando. Outra coisa que a gente apurou, aí sim, a gente viu alguns documentos que algumas dessas prisões que aconteceram antes é porque a pessoa já estava condenada com trânsito em julgado. Isso é um caso. Os advogados têm reclamado em várias situações de que algumas prisões não eram necessárias. Por quê? Porque além das pessoas que efetivamente estavam fugindo ou tinham fugido, existiam pessoas que não tinham fugido. A deputada da oposição, Júlia Zanato, publicou hoje que 22 presos não seriam foragidos, estavam em casa cumprindo as suas medidas cautelares. E nos mandados de prisão, a gente viu alguns, estava lá, risco de fuga, fundado receio de fuga. Ou seja, eles foram presos não porque eles estavam tentando fugir, mas porque outros fugiram. Isso é um fato que a gente relatou no dia 17 de maio, que a gente identificou que o Alexandre de Moraes tinha expedido os mandados de prisão, ou seja, ele tinha mandado prender, mas a prisão não tinha acontecido isso, e naquela ocasião a gente já escreveu na matéria que alguns mandados eram por motivação de risco de fuga. A pessoa, risco de fuga porque outros fugiram, né? Então os advogados têm reclamado disso, eu falei com vários hoje aqui ao telefone e tal, alguns indignados, outros vão recorrer, e essa é a situação. Antes dos colegas fazerem pergunta, eu queria uma segunda com relação à questão
do pessoal que se escafedeu para fora do Brasil, que quebrou a tornozeleira e foi para a Argentina e para o Uruguai. A gente tem novidades com relação a eles, porque a prisão deles depende, eventualmente, de uma conversa do Brasil com o Interpol, a entrada na lista vermelha, mas também que governos, né, como o governo de Javier Milei, aceite extradição, né? Exatamente. A operação hoje é exclusivamente dentro do Brasil, 18 estados, né? Mas a gente apurou que a Polícia Federal, nos últimos dias, fez pedidos à Interpol para que a Interpol inclua alguns fugitivos aí na difusão vermelha e sejam presos. Só que mesmo que a Interpol receba esses... tem um primeiro problema, se a Interpol vai aceitar esses pedidos. A gente tem que lembrar que o Alan dos Santos teve um pedido na Interpol, esse pedido deu um problema no governo Bolsonaro, mas também depois deu um problema com o governo do Biden, né? O FBI não aceitou cumprir essa prisão, por entender que aquilo não era crime. Então, passada essa fase, aí vem que a Interpol aceite, aí tem um terceiro desafio, que é que a gente divulgou já em 14 de maio que alguns desses militantes declararam que tinham feito pedido de refúgio. E se esse pedido de refúgio foi mesmo feito documentalmente, vários policiais nos disseram que não poderia ser feita a prisão nem mesmo com a ordem da Interpol. Há uma confusão, dúvida jurídica, mas hoje mesmo eu já ouvi um dizendo isso: eu não poderia prender uma pessoa que tem um pedido de refúgio. Seria muito sensível. E um deles ainda me mencionou: olha, o governo da Argentina é do Javier Milei, né? Então, que ligação você faz entre essas prisões, né, e a comitiva liderada pelo Eduardo Bolsonaro, que está na Argentina, está em Buenos Aires, fazendo gestões lá para pedir, como é que fala, asilo político, né, que são perseguidos políticos e tal. Qual é a relação que você faz entre um fato e outro? Eu não consigo fazer essa relação, coach, por causa exatamente da linha do tempo. O Eduardo Bolsonaro, a Júlia Zanata, o Marcel Van Hatten e um outro deputado, que eu não me lembro o nome, foram quinta-feira, dia 29, 30, lá na Argentina, conversar com deputados do Congresso e o Van Hatten declarou: nós estamos aqui para pedir apoio aos militantes bolsonaristas que estão aqui, que não são criminosos, queremos que eles sejam socorridos, né? Que, em outras palavras, que não sejam presos e que consigam refúgio. Mas isso aconteceu recentemente, e essa ordem do Alexandre de Moraes para prender acontece antes. A partir do dia 14, assim que sai a reportagem do UOL, o Alexandre de Moraes faz uma espécie de mutirão no gabinete e começa a expedir uma série de mandados, né? Os 3 primeiros dias eles pediu mais de 50, e agora a gente viu que eles pediu, no total, 150 mandados, né? Em pouco menos de um mês, né? Então, a gente pode dizer assim: isso apressou, acelerou? Não sabemos. Mas a gente sabe que a causa principal não é a visita do Eduardo Bolsonaro lá, mas sim o próprio fato deles terem fugido e isso ter ganhado repercussão nacional. Militão, quantos efetivamente fugiram? Para a Argentina? Pro geral, quantos estão fugidos? Porque tem risco de fuga e tem foragido mesmo, gente que fugiu. Quantos efetivamente estão foragidos? O mapeamento da Polícia Federal é de 208 pessoas. Não, juntando tudo, risco de fuga mais foragido. Exatamente. Quantos foragidos? Não sabemos. Essa pergunta a gente fez, não sabemos. Não sabemos. A gente falar para você que nos últimos meses eu ouvi um monte de números e estimativas divergentes, inclusive números maiores do que o número de mandados. Então, eu não arriscaria. Sim, mas é um absurdo a Polícia Federal não saber isso até agora, né? Não ter... Aliás, é um absurdo terem fugido, já começando fugido, né? Depois não saber quantos fugiram. E aí dá margem a isso. Tudo bem que a operação de agora não é por causa da viagem dos deputados. Agora, esse é um outro absurdo, você ter autoridades, deputados, etc., ajudando em que pessoas estejam foragidas da polícia no Brasil, né? Os deputados, inclusive, quando estiveram lá, acho que na entrevista do Marcel Van Hatten, ele acrescenta que eles já fizeram isso nos Estados Unidos, né? Já fizeram esse mesmo pedido lá.
E eu acredito que pretendem falar, não consegui falar com eles esses dias, né? Eu acredito que eles venham fazer esse pedido em outros países. Na Mas sua, um país, na sua apuração, você chegou a ver se há alguma ajuda efetiva desses, se há ou houve alguma ajuda efetiva desses, desses deputados, desses parlamentares às pessoas fugidas, às pessoas a gente, para sair do país, para fugir? sim, a gente procurou, mas até onde a gente sabe, eles sequer fizeram o pedido ao governo argentino. Eles só conversaram no Congresso. Eles prometeram que eu fazer. A entrevista do Marcel é exatamente essa, né? O UOL publicou no feriado, mas até onde eu apurei, não foi feito. E eu também não consegui. Eu digo na fuga esses foragidos tiveram ajuda de alguém na sua apuração? Você ficou claro, aparecendo que eles tiveram ajuda de alguém? Ainda que não sejam deputados, né? Você diz, É, né? é. Há vários relatos de que pessoas os ajudaram, sim, mas a gente não consegue confirmar esses relatos com nome e CPF do nome. Mas não são relatos de parlamentares, são relatos de outras pessoas. A gente não consegue Então, confirmá-los. qual é o perfil desses foragidos aí? A maioria é o quê? São caras que foram lá e quebraram tudo em Brasília, são financiadores, são mentores. E qual é o perfil desse pessoal que fugiu? O perfil do pessoal que foge, em sua maioria, é de pessoal que vai para participar dos atos em si, não são exatamente financiadores, né? Mas ao menos um ali ao menos um dos foragidos é um que organizava ônibus para viajar, para ir para Brasília, né? Isso aí sim. Mas daqueles que fugiram lá, aqueles para a Argentina, aí sim, são pessoas que foram lá para participar. Inclusive nas defesas deles, dentro do processo, né? Parte deles, os que entraram disseram, não, eu entrei porque eu fui convidado, eu fiquei lá orando, eu estava lá só para ver o resultado das urnas, e outros falaram, eu sequer entrei. Tanto que eu não fui preso, eu só fui preso no dia seguinte no QG. Esse é o perfil deles. Vamos dizer assim, não são os financiadores nem os mentores, são os executores, e dentro dos executores tem alguns que organizaram ônibus, mas é um número menor. E tem um líder desse grupo de foragidos? Tem alguém que organizou essa fuga? Não sabemos. Não sabemos. Eduardo Militão, repórter do UOL em Brasília. Militão, brigadão por participar aqui do UOL News da tarde, por trazer informações a respeito exatamente da operação de recaptura, da operação de prisão da Polícia Federal de condenados e investigados pelo 8 de janeiro. Obrigado, Militão. Boa tarde. Parabéns. Obrigado A todos. Boa Você tarde que é a o todos. culpado de tudo isso, viu, Militão? Está repetindo o que o advogado me disse hoje. Vou ter que botar vocês em contato.